Hoje eu gostaria de falar a respeito de crianças que são devolvidas às instituições de acolhimentos por pais adotivos. E às vezes algumas pessoas ficam na dúvida, como assim crianças são adotadas e são devolvidas? Na verdade, a devolução ela não pode acontecer, porque a lei ela vai dizer em excepcional ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a adoção ela é uma medida excepcional e irrevogável. Ela é excepcional porque primeiro tem que se esgotar toda a possibilidade da criança voltar para a família. E ela é depois irrevogável, que não pode voltar atrás uma vez adotado. Então, por que acontece? Acontece normalmente durante o processo de adoção, durante o estágio de convivência. O ECA também vai dizer, lá no artigo 46, que o estágio de convivência ele é até 90 dias. Tem casos que o estágio de convivência vai ser 30 dias, outros vai ser 45, outros vai ser até 90 dias. E nesse processo de estágio de convivência, diante de alguns conflitos, de algumas situações, alguns pais acabam devolvendo o filho adotivo para a instituição. Na verdade, isso é muito complicado, isso é triste, isso não deveria acontecer. Por quê? A gente sabe que esse perfil tão disputado da adoção, a gente sabe que quando os pretendentes se habilitam para adoção, eles têm ideais. Eles querem crianças perfeitas. É muito complicado, porque em se tratando de ter filho biológico, a gente não tem nenhuma garantia de como será o nosso filho, mesmo dando todo o amor, todo o cuidado que a gente como pai, mãe, a gente deseja e a gente oferece. Mas quando se fala em adoção, as pessoas acabam que elas criam um ideal de filho que elas querem ter. E diante do primeiro conflito, elas já pensam de imediato de devolver a criança para adoção. Isso não deveria acontecer, porque isso é uma situação muito séria. Porque quando a gente fala de criança, a gente não está falando de produto, a gente está falando de ser humano carregado de sentimento. Às vezes, algumas crianças carregadas de história. E quando uma criança ela é adotada e é devolvida para a instituição, a gente acaba criando naquela criança uma rejeição duplicada, uma rejeição que aumenta aquele sentimento de dor, aumenta aquele sentimento de abandono, e isso cria um buraco dentro do coração dessa criança, desse adolescente, o que vai dificultar muito mais que ela se abra para criar um novo vínculo com uma família. A gente precisa ter muito cuidado. Se com filho biológico a gente não tem garantia nenhuma de como esse filho será, se será obediente, se será um filho que vai realmente honrar o nosso amor, o nosso compromisso, por que com os filhos adotivos a gente quer ter garantias? A verdade é que quando a gente fala de relacionamento humano, a gente não tem garantia alguma, nem com relacionamento com adulto, nem muito menos com relacionamento de criança. Então, quando a gente escolhe a adoção, a gente precisa ter ciência de que não há garantias alguma. E é muito complicado quando a gente estabelece um ideal de perfeição para a vida de um filho, a gente acaba mutilando essa criança como ser humano. Todo pai que tenta encaixar um filho no ideal de filho que ele deseja, ele pode acabar mutilando essa criança humanamente falando, porque cada um é cada um, cada ser humano tem a sua individualidade, a sua personalidade, e em se tratando de adoção também tem a sua história. E então o que eu quero refletir com você, pretendente à adoção, é que você pense que garantias você busca. Num filho biológico você teria alguma garantia? Quantas histórias de filhos biológicos a gente não conhece que infelizmente não estão sendo bem-sucedidas? Por quê? Porque educar é trabalhoso, educar é cansativo. Então a gente sabe que em muitas dessas histórias de devolução é porque as pessoas estavam vivendo uma vida tranquila, normal, não tinha muito trabalho, muita dor de cabeça, e quando adota, se vê diante do cansaço em si que é educar.
se ver diante da responsabilidade que é ter um filho. Ter um filho, a gente tem que abrir mão de coisas da nossa vida, a gente tem que abrir mão de ideais nossos, individuais. Porque agora nós não somos mais pessoas individuais, agora nós somos uma família, agora nós temos um ser humano que precisa de nós. Então é onde a gente começa a abrir mão de nós em favor do nosso filho, em favor da nossa filha. Então, quando a gente não está disposto a colocar essa criança, esse filho adotivo em primeiro lugar, a gente já está errado, a gente já se mostra sem capacidade de ser pai. Na verdade, é essa a palavra. Muitas devoluções, infelizmente, vai mostrar que muitos pais não estavam preparados para ser pais. Muitos pais não entenderam que ter um filho é ter trabalho, é se doar, é renunciar, é se enfadar e é ter muitos conflitos, porque educar filhos é viver em conflitos. Então eu quero que você reflita a respeito da adoção. Se você realmente deseja adotar, você reflita que você não tem garantia alguma, tanto em filho biológico quanto em filho adotivos, não há garantia. E reflita que você vai precisar renunciar e que você vai viver em meio a muitos conflitos que fazem parte da educação de filho, que não é nada a ver de questão de ser filho adotivo ou não, faz parte da educação e educar é cansativo, requer renúncia, requer muita força de vontade e, acima de tudo, muito amor. Eu só queria abrir o meu coração para você, pretendentes à adoção, que você reflita sobre os seus ideais como pai e que você reflita que ser pai é realmente custoso, independente se o filho é biológico ou não. E que você continue firme no propósito de adotar e que você tenha o coração disposto para amar e educar o seu filho acima de qualquer coisa. Abraços.